Vamos aplaudir o Senhor Deus, que Ele merece. Vamos aplaudir o Deus dessa palavra, o Deus que não mente, o Deus que não engana, o Deus que não falha. Ele é Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Pode sentar em nome de Jesus um minutinho, querido, vocês aguentam um pouquinho aí? Amém. Deixa eu ler primeiro um texto com vocês. Tem tanta coisa no coração, irmãos, que a gente podia ficar aqui falando de Deus, de Bíblia, de fé, de coisas que Deus tem plantado no coração. Mas vamos do começo, né? Hebreus capítulo de número 11, vai ficar um pouquinho diferente, mas deixa eu, igual o missionário nosso fala, né? Não é a palavra principal, mas é uma entrada, né? A primeira entrada. Hebreus capítulo 11, o verso é o de número 6. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, Hebreus 11, 6. Podemos ler em voz assim de trombone, toda a igreja de Jesus? Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? A gente esquece de cumprimentar, que falta de educação, né? Bom dia. A gente vem de um tempo maravilhoso com Deus. Gente do céu, como é bom você separar um tempo para desintoxicar, né? Se aproximar do Senhor e tirar um pouquinho de escória, né? E é tão gostoso, e Deus trata, quando você fala com Ele, Ele fala com você, e vira assim, uma choradeira, uma coisa boa demais da conta. Como diz o mineiro, bom demais sou, né? Mas não sou mineiro não. Hebreus 11, 6, diz assim, vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Fala para mim, por quê? Vamos colar, por que é impossível? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e creia também que Ele é galardoador do que os busca. Puxa vida, que texto conhecido nosso, mas que texto forte, que texto fantástico. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, o texto está dizendo que todo aquele que busca, primeiro sem fé não dá. Não é que sem fé é difícil, não é que sem fé é complicado, não é que sem fé fica cheio de obstáculos. Não, o texto está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida de caminhada de fé, de passos de fé. Pode dizer glória a Deus por isso? Agora ele explica por quê. Por que é impossível? Porque a palavra que ele usa é necessário, é preciso, tem que ter, é preciso, é necessário. O que é preciso? O que é necessário? Que aquele que se aproxima de Deus, eu acredito que é o que a gente veio fazer aqui hoje, não é? Nós não estamos aqui para nos aproximar de uma igreja, de uma denominação, de uma placa, de um pastor. Isso tudo é furada, irmãos. Nós estamos aqui para nos aproximar de Deus, amém ou não amém? Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia está dizendo, existe uma maneira certa de se aproximar de Deus. Primeiro, eu tenho que fazer isso, óbvio, crendo que Ele existe. Aí você vai virar para mim, pastor, é claro, né? Mas todo mundo que vem numa igreja, todo mundo que faz uma oração, que abre a Bíblia para ler a Bíblia, todo mundo acredita que Deus existe. Irmão, eu penso que não é bem assim não, porque senão isso não estaria na Bíblia. Eu penso que essa direção não estaria aqui, se isso fosse comum, se isso fosse, todo mundo fizesse assim desse jeito. O texto está dizendo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Quer dizer que é possível me aproximar de Deus sem essa certeza toda. E é verdade, você sabe que eu já atendi pessoas na igreja, pastor, sei lá, estou numa batalha aí, nem sei se Deus existe. Não é verdade ou não? Pastor, estou numa guerra, um momento tão difícil, depois de tanto tempo de igreja, depois de tanto tempo orando, as coisas estão tudo acontecendo ao contrário. Sei lá, eu fico pensando, sabe, pastor, será que tudo isso é verdade mesmo?
Será que tudo isso é real? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, porque isso aqui não foi um homem, pastor. Você já ouviu esse tipo de conversa, não? Isso aqui não é a coisa de manipulação, não é um negócio assim, que entra na cabeça da gente, o pessoal, uma religião, porque a gente fica parando para pensar, esse é o problema, fica parando para pensar, começa a duvidar até da existência de Deus. E o texto está dizendo que se você quiser se aproximar de Deus, primeira coisa necessária, você tem que acreditar que Ele é real. Amém ou não amém? Ele é real. Mas tem uma segunda coisa que a gente tem que acreditar de cara já no culto aqui. A gente também tem que acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos traduzir isso? Que Ele é recompensador. A palavra galardoador é isso, é recompensador. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deixa eu te explicar o que está escrito aqui. Não, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, mas também tem que crer que quando eu me aproximo, quando eu venho à igreja para me aproximar de Deus, quando eu venho à igreja para orar e para buscar uma palavra, para me aproximar de Deus, para receber algo de Deus, é impossível sair sem uma recompensa. Deus sempre tem uma recompensa para quem se aproxima dEle. Diga glória a Deus. Vamos repetir essa frase. Deus sempre tem uma recompensa para quem se aproxima dEle. Eu tenho que crer nisso, porque o versículo está dizendo, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, creia que Ele tem recompensa para aquele que se aproxima, para aquele que busca, para aquele que vai até Ele. Hoje Deus tem recompensa para você aqui nesse lugar. Amém ou não amém? Se você veio para se aproximar de Deus, se o seu negócio não é com a igreja, se você não está aqui, vamos ver só como é que é um negócio aí e tal, dá uma bisbilhotada, não, isso não resolve. O que resolve é, meu Deus, eu creio que o Senhor é real, o Senhor existe, e eu creio que o Senhor tem recompensa para a minha vida. Deixa eu só trazer um equilíbrio para essa dica, porque eu escuto bastante no ambiente igreja, irmãos, e não é uma crítica, eu entendo o que querem dizer com isso. Orações como, Deus, eu só quero a tua presença, isso é muito gostoso. Deus, eu quero a tua face, não as tuas mãos. Você entende esse tipo de expressão? As mãos, favor, a face, a presença. Então, quando alguém ora assim, eu entendo o que a pessoa quer dizer. Ela está dizendo, Deus, eu não quero me aproximar do Senhor com interesse, que de fato ninguém deve ter um relacionamento com Deus interesseiro. Imagina alguém querer casar com você porque descobriu que você é rico. Não, eu sei que isso não existe em lugar nenhum, só em novela, não é? Mas olha, assim, o quê? Milionária? Sim, então bateu um amor. Mas isso não tem nada a ver com amor. Isso é interesse, eu não estou de olho nela, eu estou de olho no que ela tem. Existe gente que se relaciona assim com Deus. Isso é um desequilíbrio. Então eu estou aqui, Deus, ó Deus, estou aqui, até gosto um pouquinho do Senhor, desse negócio de igreja, mas estou com um problema para resolver, e se o Senhor não resolver até amanhã, eu viro ateu. Então esse relacionamento ele não é bacana, ele não é sadio. Ao mesmo tempo, as pessoas tentando tirar desse extremo, sabe, do eu só quero o que o Senhor pode me dar, eles acabaram indo para o outro extremo. Não, eu só quero a tua face. É bonito isso, mas de tudo não é bíblico. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que se aproxima de Deus, ele é recompensado. Deus tem recompensa para dar. A gente precisa encontrar um equilíbrio aqui. Eu não vou buscá-lo só pela recompensa. Mas se tem uma recompensa, eu também não vou, irmão. Sinceramente, irmão, você me desculpe, eu não vou ficar do lado de cá. Deus, eu não quero nada. Eu quero sim, claro que eu quero, irmão. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Tudo que Deus quiser fazer na minha vida, eu aceito. Ele tem bênçãos para me dar, eu agarro, meu irmão.
Ele pode resolver alguma questão, Ele pode abrir porta, Ele pode levar, Ele pode romper, Ele pode me fazer crescer. Então, tudo que Deus tem para mim, eu quero a presença dEle, é claro, eu quero a face dEle, é claro, eu quero amá-lo, eu quero me relacionar com Ele sem interesse, mas se Ele é um galardoador, se Ele é um recompensador de quem busca Ele, Deus, estou aqui, estou buscando o Senhor, e eu quero sair daqui recompensado, eu quero sair daqui galardoado, eu quero sair daqui cheio de recompensa e de bênção da parte do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa primeira palavra? Eu creio que Deus tem recompensa para nós aqui, irmãos, nessa manhã, nesse lugar. Abra sua palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, e eu quero falar um pouquinho com vocês da nossa participação no projeto do impossível da parte do Senhor. É claro que quando a gente fala do impossível, de uma ação da parte de Deus, a gente logo pensa que não há nenhuma participação nossa, ou não há nada que a gente possa fazer para contribuir com isso, mas isso não é verdade. Existe sim um comportamento que nós podemos ter, e penso até que nós devemos ter, para atrair o favor de Deus. A palavra de Deus diz, eu gosto muito disso, no Novo Testamento, que nós somos cooperadores com Ele. Então eu entendo que se Deus quisesse poder para isso Ele tem, Ele podia fazer tudo sozinho, já no Gênesis fez. Mas hoje Ele deseja te ver participando do milagre, por isso que desde o primeiro milagre, em João 2, transformando a água em vinho, tem ali os servos, Ele se enche de água as talhas, agora carrega as talhas, agora leva para o mestre-sala. Você vê Jesus, Ele quer que você participe do projeto. Você vê no próprio milagre de Lázaro, que estava morto 4 dias, impossível, e Jesus não faz tudo sozinho, Ele diz, tira a pedra. E tudo isso me ensina muito, existe uma parte nossa no projeto. Você pode dizer amém por isso? Há algo que nós podemos fazer. Eu não estou dizendo que a gente manda no Senhor, eu creio na soberania de Deus, mas eu separei aqui pelo menos 3 pontos, 3 coisas que eu penso que vão contribuir. Se você abraçar, entender como palavra de Deus para a sua vida, abraçar isso como palavra do Senhor para você, isso vai contribuir para você alcançar o impossível de Deus na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa, se você tem anotado, anote isso, Hebreus 13, 8, o texto sagrado diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 8, texto conhecidíssimo, afirma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o que, pessoal? Eternamente. Vamos de novo, toda a igreja? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio Deus diz em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não mudou, Deus não está diferente. A primeira coisa que eu penso, para você que está aqui e diz, Deus, eu estou diante de uma situação complicadíssima, difícil, impossível para o homem, você precisa acreditar que Deus ainda é o mesmo, Ele é o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus de grandes feitos, o mesmo Deus de grandes conquistas, o mesmo Deus de grandes realizações, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Quem é que mudou? Nós mudamos, o ser humano mudou. E quando a resposta do ser humano não é à altura, não é a mesma que um dia foi, a entrega não é a completa, então nós temos aí um problema para receber algo da parte do Senhor. Você pode dizer amém da parte de Deus? Eu acredito nisso de todo o meu coração, nós precisamos entender, crer, acreditar. Pai, o Senhor não mudou. Eu vou te dar um exemplo do Deus de Gênesis, no capítulo 18, antigamente, olha só, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, e eu até entendo a reação de Sara. Gênesis, aqui como diz o pastor Jaime, até criancinha já acha, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, verso é o 9, nós temos as referências também no nosso aplicativo, e você pode curtir por lá. Gênesis 18, 9 diz assim, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. Aqui, Abraão está recebendo a visita de alguns anjos de Deus.
Puxa, imagina que coisa chique, né? Você receber uma visita de anjos. Tudo que Abraão tinha era uma promessa. A gente cantou hoje aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Ele não mente, tudo pode passar. Inclusive a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais, jamais haverá de passar. Amém ou não amém? Eu creio nisso de coração. E ele tem uma promessa, a promessa é de que ele seria pai de uma multidão. E quantos filhos ele tem? Nenhum. Ele tem uma palavra, ele tem uma promessa, e com a promessa um sonho, um desejo muito forte de ser pai. E ele recebe então, juntamente com Sara, a visita de anjos de Deus. Os anjos perguntam, cadê a tua esposa? Ah, está na tenda aqui. E aí no versículo 10, os anjos liberam uma palavra de Deus. Tudo que anjo fala não é do anjo, é de quem enviou o anjo. É palavra de Deus. Por isso que palavra na igreja a gente tem que agarrar em nome de Jesus. Porque quando o anjo da igreja está ligado com o Senhor, você diz, meu Deus, eu quero, porque não é do anjo, é de Deus. E o anjo disse no 10, e disse, certamente, não é dúvida, certamente, tornarei a ti por este tempo da vida. Tempo da vida, 9 meses. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E o que diz aí, gente? E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Coisa feia. O que a Sara estava fazendo? Ouvindo atrás da porta. E o anjo falou, ó, daqui 9 meses, o tempo da vida, eu vou voltar a você e você vai ter um filho, Abraão. E a Sara atrás da porta ouvindo atrás da porta, o versículo de número 11 diz que eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e Sara havia inclusive cessado o costume das mulheres. Então no 12, assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor, com S minúsculo, o Abraão já velho. Saudade desse tempo, né, irmãos? Que as mulheres chamavam a gente de senhor, né? Brincadeira, viu, irmã? Hoje dá uma palavra para o Abraão, daqui 9 meses você vai ver, o filho vai nascer, impossível, é complicado, Sara é estéril, não tem jeito, humanamente falando, mas aí a Sara está ouvindo atrás da porta, quando ela escuta isso, eu fico pensando, eu crio na minha cabeça a cena, eu fico vendo ela... O que foi, Sara? Eu nova, o Abraão novo. Aí ele olhava para ela olhava para o Abraão assim, não vai dar não. Não, ela olhava para o próprio corpo, não, é impossível, não tem jeito, não tem como acontecer isso. E ela deu risadas de incredulidade. E aí no versículo 13, irmãos, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Agora, olha o 14, vamos comigo no 14? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Uma pergunta. Eu perguntar para você que está aqui nessa manhã, você acha que existe alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Será que tem alguma coisa complicada? Será que quando você apresenta o seu pedido de oração, diz, rapaz, esse cara chutou alto, hein? Essa daqui, olha, o estoque no céu está meio na reserva, nós estamos numa crise, quando a coisa melhorar, você está na fila para receber uma bênção da parte. Isso não existe, pessoal. Deus tem poder para resolver qualquer situação. Não existe nada complicado, não existe nada difícil. Mas o que agrava um pouco os nossos pedidos? Quando a gente chega diante de Deus, o que pode atrapalhar um pouco o nosso pedido com fé? O tempo, a demora. É o que está acontecendo com Sara.
Então, Sara provavelmente já deve ter tido expectativas, né? E aí o tempo vai passando, os anos vão passando, o corpo vai mudando dela, dele. Então, ela olha para as circunstâncias e não tem nada favorável. Não tem nada que você possa dizer assim, não, isso aqui ajuda o processo, isso aqui ajuda o milagre a acontecer, isso aqui ajuda o impossível chegar. Não tinha nada, não tinha nada. Olha, tudo levava contra, tudo que ela olhava, para onde as circunstâncias todas assinavam embaixo, dizendo, não tem jeito, é impossível. Então ela riu. E às vezes acontece, irmãos, na igreja, nesse ambiente, às vezes nós estamos liberando uma palavra, e você que já está um tempo na fila, esperando, e um dia até já teve mais expectativa, um dia até já acreditou mais, mas hoje, por conta do tempo, por conta do desgaste, por conta da demora, por conta do sofrimento, você já escuta a palavra, não mais do mesmo jeito. Já ouvi isso tantas vezes. Tanta gente já orou por mim. E quando não, uma promessa é liberada, a gente até por dentro parece. Eu. Imagina. Então, querido, creia no seu coração. Deus, a primeira coisa, não mudou. O mesmo Deus que visitou e mudou a sorte desse casal, pode mudar a sua sorte também. Isso não é uma questão só do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 17, olha que Deus fantástico, olha que Jesus Cristo tremendo é o que a gente serve. Mateus, capítulo 17, o versículo é o de número 24. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olha o que diz o 24, Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que bramavam as dracmas, cobravam as dracmas e disseram, vosso mestre não paga o imposto, as dracmas, as moedas, não vai pagar não, o tax? Ele não vai fazer o pagamento, porque está devendo, não vai pagar, ele não paga. O teu mestre, o teu Jesus não paga? Aí o Pedro, no versículo 25, ele diz, sim. Ele nem perguntou para Jesus se era para pagar, né? Mas o Pedro já respondeu, sim, paga sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Pedro não falou nada. Jesus perguntou antes, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, os impostos, de seus filhos ou dos alheios? O que te parece? Os impostos são cobrados pelos filhos ou dos alheios? Quem teria que pagar imposto, Pedro? Quem é filho ou quem é de fora? Eu acho que quem é de fora tinha que pagar, no 26, dos alheios. Disse-lhe Jesus, tudo bem, também acho que a gente estaria isento, também acho que a gente não precisaria. Logo, estão livres os filhos, porém, versículo 27, Jesus não diz, então nós não vamos pagar nada. Não. Jesus responde no 27, mas para que os não escandalizemos, você percebe um princípio aqui? Que tem coisa que o crente faz só para não escandalizar os outros? E você pode até estar livre, você podia até não precisar fazer, mas só para que os outros não fiquem escandalizados, não manchem o evangelho, não, tudo bem, para que a gente não escandalize ninguém, nós não vamos arrumar confusão. Faz o seguinte, Pedro, vai até o mar. Não é um pesque pague, não é aquela açudezinho que tem um monte de peixe, e ali até eu pesco. O texto está dizendo, vai no mar, lança o anzol. Um anzol, não é rede, não é tarrafa, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a boca do peixe, encontrará um estáter, uma moeda de grande valor, toma-o, dá-o por mim e por ti, você vai pagar o meu e paga o teu também. Irmão, presta atenção, essa conversa esquisita, porque nós estamos precisando de dinheiro. Olha onde Jesus pode agir na vida de uma pessoa. Isso alegra o meu coração. Isso alegra demais o meu coração. E agora, mestre, a gente tem que pagar uma conta. E aí o Jesus disse assim, faz o seguinte, pega o anzol, você vai no mar, você vai jogar o anzol. Primeiro tiro que você der, o primeiro anzol, a primeira pescada, é vara. É um peixe por vez.
Você não precisa nem ficar chutando. O primeiro que você fisgar, pode soltar. Abre a boca dele, vai ter uma moeda dentro. É coisa de doido. Isso é impossível, irmão. Peixe não come moeda, né? Aí está lá a moeda. E a moeda de valor que dava para pagar o imposto de Jesus, e o imposto do Pedro. Jesus vai lá, paga o meu e o seu. Beleza. Eu tenho provisão para você todo dia. Esse é o Deus do impossível. Você está aqui, pastor? Mas é que o meu caso não é assim, do Abraão, da Sara. Meu caso é um caso financeiro. Vou te falar, pastor. Está feio. Está complicado. Está difícil. A primeira coisa que a gente tem que acreditar aqui hoje, nessa manhã, como igreja, é que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um peixe Deus pode mandar, um contato, um text, uma mensagem, um telefone, uma pessoa, e a sua vida virá, em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus, poder para isso Ele tem. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Outra coisa, segunda, de 3, que nós precisamos alinhar para poder receber, é a nossa fé. Eu disse no início da nossa mensagem que nós participamos do projeto. E o texto sagrado diz em João 11, abra sua Bíblia lá, conta a história de um dos maiores milagres. É complicado você falar assim que um milagre foi maior do que esse, né? Porque milagre é milagre, né, irmão? Todo milagre é grande. E principalmente na vida daquele que o recebeu, né? O maior milagre é aquele que foi realizado na vida da gente, né? Puxa, qual que é a maior bênção? A maior bênção é que eu recebi. Qual que é a maior vitória? A maior vitória é que eu conquistei. Por quê? Porque fui eu que conquistei, né? Porque fui eu o beneficiado com isso. Mas eu confesso para vocês que aqui em João 11, a Bíblia trata do milagre da ressurreição de Lázaro. Para mim, um grande milagre, algo impossível. Porque assim, às vezes, Jesus não ressuscitou só essa pessoa. Existiram outros casos. Mas esse caso aqui, o cidadão estava morto já tinha 4 dias. Vou repetir. Há 4 dias. Estado de decomposição. Em outros casos, alguém até podia dizer, não, é que a pessoa, né, na verdade, dormiu, sei lá, tem até uma síndrome que fala, e a pessoa fica, parece que morreu e não morreu. As pessoas podem conjecturar, podem entender de uma maneira diferente. Mas 4 dias, enterrado, amarrado na tumba, já cheirando mal, e aí Jesus chega diante do túmulo, e Jesus dá uma ordem, no versículo de número 38, vamos lembrar do 38, João 11, 38, Jesus, pois, movendo-se muito em si mesmo, veio até o sepulcro, era uma caverna, tinha uma pedra tampando a caverna, você lembra da história? No 39, Jesus diz, tirai a pedra. Tirai a pedra. A Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, 4 dias está sepultado, não tirar essa pedra, ninguém vai aguentar esse negócio aqui não, vai ficar feio o negócio aqui. É impossível que eu vou tirar pedra para quê? Para que essa exposição, meu irmão? Está morto. E aí Jesus dá uma resposta, irmãos, que nós precisamos abraçar como direção dele para nós. Olha o versículo de número 40. Vamos comigo, igreja? Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, peraí, existe um requisito para eu ver o impossível. Não é assim, estou aqui de bobeira, sabe, sem fazer nada. Aconteceu. Nossa, eu creio na soberania de Deus, eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer. Mas não é a regra, querido. A regra é que aquele que se aproxima dEle tem que crer, tem que acreditar, tem que o fazer com fé, porque sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que fazer isso crendo, acreditando, confiando. Meu Deus, eu creio no Senhor, minha fé está lançada diante de Ti, e eu preciso crer. Na hora em que eles estão diante, tudo bem, é um túmulo. Irmão, eu não estou aqui para fantasiar, talvez eu também falaria a mesma coisa da Marta. Senhor, o Senhor está mandando tirar a pedra, para quê? É que a gente quer entender, né, irmão?
para obedecer, né? Ah, para quê? Não faz sentido, a gente vai tirar essa pedra aqui, vai ficar esquisito, vai ficar feio, porque se não aconteceu antes, não vai ser agora, não é o problema do tempo também. Inclusive, as duas irmãs falaram isso para Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, a gente tem um problema com a questão da demora. Isso é frustrante para o ser humano. E quando parece que passa do nosso time, do nosso tempo, a gente é tentado a pensar, agora não dá mais, né? Agora também não quero mais também, agora não adianta mais, agora nem peço mais também. E Deus tem o tempo dele para fazer. E ele faz, ele opera. Não existe esse negócio de passou para Deus, agora não tem mais jeito. Claro que tem. Só que você tem que participar, tira a pedra. Qualquer coisa que se coloque entre você e o milagre, você e Cristo, precisa ser removido, precisa ser tirado, precisa ser lavado, sabe? Vamos limpar, vamos tirar da mente, do coração, as pedras que atrapalham a gente enxergar o milagre. Tira isso, querido. O que você puder tirar, o que você conseguir tirar, tire. Não espere o Senhor fazer isso por você. Porque na hora em que você se mover pela fé, você vai ver Ele dando a ordem. O milagre vem para fora. E em nome de Jesus o milagre acontecerá. Marcos no capítulo 9 traz uma outra palavra que eu amo. Marcos no capítulo 9 fala de um pai que está com o coração na mão, uma dificuldade de crer. Difícil, porque afinal de contas, quando é filho é difícil. Quando o problema é família, quando é filho nosso, é complicado. Marcos 9, a partir do verso 14, conta uma história de um pai que trouxe o filho, que tinha ataques. Lendo o texto, parece epilepsia, eu não vou dizer que era, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, na verdade, que era um ataque maligno, era espiritual. Mas o garoto, ele se debatia no chão, se contorcia, rangia os dentes, espumava pela boca, está tudo aí. E aí o pai trouxe o menino para os discípulos expulsarem o mal. Ninguém conseguiu. Fizeram a fila. Em nome de Jesus, sai! Não resolvia. Isso também, irmão, acaba com a gente, né? O fato da gente já ter tentado, já ter vindo à igreja, já ter pedido oração e nada funcionar, parecer que nada muda, também atrapalha a gente continuar crendo no milagre. Faz com que a incredulidade impere no nosso coração. Diz, mas eu já tentei, já fui, já fiz campanha, já orei, recebi oração, coisa não rompeu. Então por que romperia agora? Até que chega Jesus. Quando Jesus chega, o pai traz, trouxe aqui o meu filho, eu roguei os teus discípulos que mandassem embora, não puderam. Jesus dá uma bronca neles, puxa a orelha deles. Geração incrédula, perversa, até quando eu estarei com você, até quando você sofrer? Traz o garoto aqui. Na hora que traz o garoto até Jesus, na hora que o demônio que está naquele garoto vê, manifesta, joga o garoto no chão. E aí Jesus, no versículo de número 21, pergunta ao pai do garoto, quanto tempo lhe sucede isso? E o pai respondeu, desde a infância. Está vendo que criança precisa de oração? Eu vejo pessoas na igreja, menino, imagina, criança é tudo anjinho. Tá. Ore pelos seus filhos, porque demônio não pensa assim. Demônio não respeita ninguém. Cerca os seus filhos de oração. Quanto tempo seu filho tem esse ataque? O pai respondeu, desde a infância. Desde a infância eu sofro com isso. 22, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas, olha o detalhe, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Onde ele errou? Se tu podes. O pai está tão quebrado por dentro. Ele chega diante de Jesus, já tentou com os discípulos, não deu. Aí ele chega diante de Jesus, está aqui o meu filho, olha, desde pequenininho, e eu aqui me coloco no lugar do pai, meu Deus, o cara está quebrado, arrebentado, não sabe mais o que fazer. Não tem jeito, está complicada a situação dele. O que eu posso fazer? Eu já tentei oração com os teus discípulos, não resolveu. Se o Senhor puder resolver, amém. O que está escondido na frase? Se não puder, vou ter que levar o meu filho para casa desse jeito. Mas sabe o que está escondido aqui? Mais profundo ainda, esse pai está jogando a responsabilidade do que vai ou não acontecer sobre Jesus. A gente faz isso demais na igreja. Veio à igreja, eu participei de um culto e fiz lá a minha oração, a campanha. Se
o Senhor puder resolver o meu problema, quer dizer que, se não resolver, é porque Deus não pôde? É porque Deus não tinha condição? Olha o que Jesus faz. Na hora que o pai diz assim, se o Senhor puder fazer alguma coisa, se não puder também, vou pegar meu filho, vou para casa com ele assim, todo enrolado, machucado, quebrado, possuído por um demônio. Mas se o Senhor puder, aí Jesus alinha a fé do homem. Olha como Jesus ajusta a coisa. O versículo de número 23. Jesus responde, se tu podes crer. Como é que é? Se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Você percebe o que Jesus está fazendo? Vou fazer o diálogo ao Pai. Se o Senhor puder, né? Depende de quem? Do poder do Senhor. Se o Senhor puder. Se o Senhor puder, se não acontecer, é porque o Senhor não pôde. Olha Jesus, se eu posso. Você está perguntando para mim se eu posso? Querido, eu posso qualquer coisa. A questão não é se eu posso, a questão é, você crê que eu posso? Onde é que está o problema? No céu? Será que o céu quebrou? Será que Deus mudou? Será que Ele perdeu o poder? Será que mentiram para a gente? Nós estamos congregados aqui, consagrando, passando um tempo em consagração, dizendo, Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Será que é coisa da nossa cabeça? Será que a gente criou isso? Eu penso que não. Eu sinceramente creio no fundo do meu coração que Ele pode tudo. Até o nível da nossa fé. Onde você conseguir crer, se você acreditar, você está aqui, eu creio, pastor, hoje eu posso ficar livre dessa dor de cabeça. Hoje você fica livre dessa dor de cabeça. E se você acreditar, pastor, eu estou aqui e hoje eu posso ficar livre de um câncer, você ficará livre de um câncer. Vai até onde você crê. Na mesma hora o pai faz uma oração, uma das mais lindas da Bíblia, no 24, e ele diz, clamando com lágrimas, ele diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, vacilei, eu acredito, Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda a vencer minha incredulidade. Tem uma versão que diz, me ajuda com a minha falta de fé. Às vezes o que é que falta para a gente, irmãos? Fé. Eu quero o impossível de Deus, mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. É necessário que aquele que se aproxima, creia. Diga glória a Deus. Bom, primeira coisa então, vamos ver se a gente está aprendendo. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segunda coisa, eu preciso crer, porque quem crê, vê a glória de Deus. E quem não crê, não vê a glória de Deus. Uma vez eu preguei isso, terminei o culto, alguém perguntou assim para mim, pastor, mas a Sara não creu. Ela riu atrás da porta. Eu falei, mas Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça, está lá em Hebreus 11. Você sabe o que isso fala comigo? Você pode estar aqui pensando, poxa pastor, lá em casa só eu que creio, meu marido não acredita, minha esposa não acredita, os meus filhos não acreditam, mas a sua fé faz diferença, sua fé faz diferença. E eu não estou criando doutrina. Se você ler Lucas no capítulo 5, você vai ver uma turma levando um paralítico no telhado para ser curado por Jesus, e o texto diz que Jesus olha para cima e vendo a fé deles, no plural. Então não contou só a fé do paralítico para ser curado, a fé de quem carrega e leva alguém até Jesus em oração, conta, vale. Então você continua orando por esse menino, por essa menina, por esse marido, essa cabeça dura, meu Deus, eu levo ele diante de ti, em nome de Jesus. Pastor, conta, funciona, creia, quem crê, vê a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, por que não, né? Então, Deus não mudou, Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Nós já vimos isso. Também vimos, número 2, que aquele que se aproxima dele tem que crer. Sem fé não dá, nós precisamos acreditar. Quem crê vê a glória de Deus. Terceiro e último para a gente orar. Todo milagre tem um propósito. A gente estudou os dons do Espírito, terminamos semana passada. Bênção para a minha vida, irmãos. Está disponível na internet, depois para você acompanhar. Bênção demais. Mas eu percebi pelos dons, estudando os dons do Espírito de Deus, que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que nós mesmos. Vamos tentar de novo?
nós somos, vou falar nós assim, tá? Você me ajuda aqui na cruz, né? Nós somos egoístas, porque o que a gente pede normalmente na igreja? Deus, eu peço aqui, Deus, eu peço para mim, para eu, mim, para mim de novo, Deus, e Deus não esquece de mim. E quando a gente pede para alguém, no fundo, Deus, muda esse homem. Por quê? Porque eu não aguento mais. Eu tenho que viver bem com esse cara, não está dando. Então, no fundo, não é nem ele, é eu, de novo, no centro da questão. Então, se a gente não acertar isso, não olhar para a Bíblia como Deus olha além de mim e de você. Quando Deus opera, quando um milagre acontece, sempre havia um propósito maior, um fim maior do que a pessoa propriamente que recebeu o milagre. Por exemplo, lá em João 11, a gente acabou de falar da ressurreição de Lázaro. Sabe como é que começa esse texto? Um texto que a minha cabeça, João 11, vamos lá? Versículo de número 1. Como é que começa essa história? Eu li isso aqui e ficava pensando, Deus, não entendo isso aqui, dá um parafuso na minha cabeça. Ainda mais eu participando assim, uma igreja de fé, que acredita no milagre de Deus, que acredita no sobrenatural, nós oramos para isso aqui nesse lugar. O versículo 1 diz assim: então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Qual o problema? Enfermidade, está doente. Versículo 3. Mandar-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. Lindo versículo. Quem Deus ama também enfrenta luta. Quem é amado por Deus também enfrenta guerra. E a primeira coisa, quando você passa por uma batalha que Satanás quer plantar na sua cabeça, imagine, se Deus te amasse, não deixaria você passar por isso. Se Deus te amasse, ligasse para você, Ele nunca queria permitir conversa. Está amarrado, sai para trás, Satanás. Olha a palavra, o convite das irmãs. Jesus, vem visitar aqui o Lázaro, aquele que o Senhor ama. Ele está precisando de ajuda, ele está doente, ele está enfermo, ele está precisando de um milagre. Agora Jesus recebe isso e no versículo 4, olha a resposta de Jesus. Vê se não é um trava-mente. Pelo menos a minha era. Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meu Pai do céu, eu lia isso e ficava assim, como é que pode? Como é que uma enfermidade glorifica o Senhor? Eu só consigo enxergar uma maneira: a cura. Eu vejo Jesus olhando e diz assim, não, ele está doente, mas propósito, e eu vou ser glorificado nisso. Essa guerra que ele está passando aí. Jesus ainda espera uns dias. Quando Jesus chega, a gente viu a história, 4 dias depois, Jesus ressuscita o Lázaro. Você acha que o Lázaro, ele saiu todo enfaixado, né? Todo, porque Jesus diz, desatai-o, né? E deixar, então ele saiu todo meio múmia, né? Você acha que ele saiu de lá doente? Ressuscitado doente? Claro que não, ele saiu curado. Ele foi completamente restaurado, ele foi ressuscitado e livre daquela enfermidade. Quando as pessoas viram aquilo, glória a Deus! Jesus foi glorificado? Foi, Jesus foi glorificado. Não só na vida do Lázaro. Olha o capítulo 12, eu te mostro, aonde mora a glória de Deus numa ação como essa. Capítulo seguinte, o 12, verso 9. Olha o que diz o 9. 12, 9. Diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, e normalmente as pessoas iam por causa de Jesus, porque Jesus era o fazedor de milagres, né? E as pessoas iam até ele, mas olha o que um milagre faz, irmãos. Foram não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. O Lázaro agora virou ponto turístico. A turma ia lá e disse assim, cara, você que partiu e voltou, como é que é? A gente pode tocar em você? É de carne mesmo? Fala sério, essa história aconteceu mesmo? Aconteceu. E olha o 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também o Lázaro. Agora, até quem recebeu o milagre também. Não só Jesus, mas querem matar o Lázaro. Por quê? Vamos ler o 11. Por quê?
porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus vai fazer na sua vida, o milagre que vai nascer, o impossível vai brotar, mas por favor, não é uma coisa sua, não é um negócio para o pastor, é para eu falar mesmo assim, não. Deus tem um propósito maior do que só te abençoar. Já é uma bênção te abençoar, amém, irmãos? Mas o propósito dele vai além. Muitos vão crer em Deus, muitos vão se render ao senhorio de Cristo, olhando para você, para a sua vida, para aquilo que Deus fez em você, para aquilo que Deus operou em você. Você pode dizer glória a Deus por isso? O milagre tem esse propósito, o impossível quando acontece tem esse propósito. Olha o capítulo 20 para a gente orar. Capítulo 20 de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim, 20, 30. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Jesus fez mais, que não estão aqui. Para quê? Qual o propósito? 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por que que os milagres existem? Para que você, as pessoas ao seu redor, creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que a gente tenha a vida de Deus em nós mesmos. Eu quero fazer, claro, não podia ser diferente, uma primeira oração, para que o impossível te alcance hoje. Eu penso que essa não podia ser diferente, nós estamos nos consagrando para isso. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Essa é uma primeira oração. Deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo agir aqui nesse lugar. Se você tiver pedido de oração, segura na sua mão. Eu tenho alguns pedidos lá, Camila, o Tiago ou a Márcia pode pegar para mim. Lá. Eu tenho alguns aqui, os que eu tiver aqui eu já apresento. Gente do céu, eu não consegui nem imprimir todos, eu mesmo, online, né? Meu Deus, aqui eu tenho os pedidos, aqui eu tenho apresentado ao Senhor. São muitos pedidos que eu tenho recebido pelo aplicativo. Você que está assistindo a gente em casa, fica no sofá agora não, vamos ficar de pé, vamos viver esse momento, porque em casa, quando a gente assiste culto, a gente tem uma coisa de, não, na cama mesmo eu oro, para com esse negócio, vamos ficar de pé, vamos viver como se a gente estivesse na igreja aqui agora, e nós vamos apresentar esses pedidos aqui, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e como povo de Deus, nós levantamos um clamor a Ti agora. Aí onde você está, apresenta o seu impossível diante de Deus, a sua causa, o seu pedido, a sua oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos alguns dos pedidos que foram feitos, nós apresentamos diante do Senhor, nós lançamos diante de Ti, crendo, meu Pai, na Tua palavra, crendo, meu Pai, naquilo que estamos ministrando, crendo, meu Deus, nesta aproximação nestes dias, crendo, meu Pai, nesta aproximação com fé, como está escrito, meu Pai, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, creia, acredite que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Oh, Deus tem recompensa para você, querido, Deus tem recompensa para você. Pensa agora nessa luta, nessa batalha, nessa questão que todo mundo diz que não tem jeito, em nome de Jesus, Pai, olha para a família, olha, meu Deus, para a situação dessa pessoa, meu Pai, nesse país, olha, meu Deus, para a situação dos filhos, olha, meu Pai, para aquilo que ela tem passado na empresa, olha para esse negócio, para esta questão familiar, meu Deus, para esta questão no casamento, olha, meu Deus, para esta questão do coração, este problema, meu Pai, grave de enfermidade, meu Deus, o doutor disse não ter mais jeito, não ter mais condições, não há mais o que ser feito. Ah, Deus do impossível, estenda a tua mão para curar, estenda a tua mão para salvar,
estenda a tua mão para libertar, estenda a tua mão para operar, em nome de Jesus de Nazaré. Nós repreendemos toda ação do inferno, em nome de Jesus. Eu digo espírito de incredulidade, em nome de Jesus eu digo espírito do inferno, que tem amarrado a vida financeira, a vida profissional, a provisão desse homem. Pai, nós oramos por peixes, Deus, oramos por contatos, essa pessoa que é um empresário, essa pessoa que é um vendedor, essa pessoa que é um profissional, meu Deus, por contatos, por portas abertas. O Senhor é o Deus da provisão, o Jeová Jiré, o Deus, meu Pai, que provê, o Deus que prospera, o Deus do impossível, o Deus que quebra todo espírito de miséria, que eu repreendo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. E nós oramos e clamamos e levantamos a nossa voz dizendo: vem provisão de Deus, vem milagre de Deus, vem impossível da parte do Senhor. Nós queremos atrair, meu Pai, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, acreditando porque está escrito, meu Pai: se creres verás a glória de Deus. Entendendo, meu Pai, que todo milagre, entendendo que o impossível na nossa vida tem um propósito maior do que nós mesmos, meu Deus, de influenciar a nossa casa, família, geração, igreja. Nós queremos que outros sejam alcançados através do milagre, através da nossa bênção, da nossa vitória. No nome de Jesus, oramos, declaramos todos abençoados. Meu Deus, aqueles que colocaram aqui os pedidos, enviarem, aqueles que estão apresentando agora, em oração, em casa, ou mesmo aqui na igreja, com pedido em mãos, nós apresentamos a Ti, dizendo: Deus do impossível, debaixo de consagração, debaixo de oração, debaixo de clamor, debaixo de jejum, meu Deus, nós oramos. Não há casta que possa impedir, que possa continuar amarrando, que possa continuar prendendo, segurando a bênção, o milagre dessa pessoa. Seja abençoado, em nome de Jesus. Eu libero essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu libero essa bênção em nome de Cristo. Diga: eu tomo posse, eu me aproprio, eu recebo a minha bênção, meu milagre, meu impossível, e faço isso para a glória de Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor?